alunos, tudo bem com vocês? A aula de hoje vai ser sobre fisiologia do sistema circulatório. Essa aula é muito interessante, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Pode-se dizer que esse sistema é uma série de tubos, que são conhecidos como vasos sanguíneos, cheias de líquido, que é o sangue, conectados por uma bomba, que é o coração. O coração, ele propele o sangue continuamente no sistema. O sangue vai capturar o oxigênio nos pulmões e o nutriente no intestino e então vai entregar essas substâncias para as células corporais, enquanto simultaneamente ele vai remover os resíduos celulares dessas células. Também pode-se dizer que ele possui um papel importante na comunicação célula a célula e na defesa do organismo. Então, é extremamente interessante o sistema circulatório. Espero que vocês gostem dessa aula. O sistema circulatório, ele apresenta algumas funções, sendo que a principal delas é transportar substâncias dentro do nosso organismo. Essas substâncias, elas podem estar entrando no corpo, podem ser substâncias que estão sendo transportadas de célula a célula, ou substâncias que vão sair do corpo. Quando a gente fala de substâncias que estão entrando no corpo, é claro que o primeiro que vocês vão lembrar aí vai ser o oxigênio, que ele vai entrar pelos pulmões e ele vai ser distribuído para todas as células. Um fornecimento contínuo de oxigênio às células é extremamente importante. Uma vez que muitas células, quando privadas de oxigênio, elas sofrem danos irreparáveis em um curto período de tempo. Por exemplo, o nosso sistema nervoso central, se ele ficar sem receber oxigênio por aproximadamente 10 segundos, a pessoa perde a consciência, a pessoa desmaia. Se essa perda de oxigênio durar de 5 a 10 minutos, pode levar à morte do indivíduo. Então, para vocês verem a importância da circulação de sangue nessa região. O organismo ele tem diversos modos de defesa, né? Então, ele acaba privando outros órgãos do oxigênio e direcionando a oxigenação para o cérebro, fazendo com que o sangue circule melhor no sistema nervoso, tá? Outras substâncias que vão entrar no corpo estão aí os nutrientes e a água, que vão entrar através do trato gastrointestinal e também vão ser fornecidos para todas as células. Em relação às substâncias que vão ser transportadas, de célula a célula, nós temos alguns resíduos de algumas células que elas podem ser transportadas para o fígado, onde elas vão ser processadas. Também temos células imunes, anticorpos, proteínas de coagulação, presentes continuamente no sangue, que vão ser disponíveis às células caso elas necessitem. Os hormônios, que elas vão ser de origem das células endócrinas e vão atuar em algumas células-alvo. Nutrientes armazenados, como por exemplo, a gordura no tecido adiposo, o glicogênio que vai estar no fígado, eles vão ser transportados para as células para que elas utilizem para a produção de ATP, por exemplo. Em relação aos materiais ou substâncias que estão saindo no nosso corpo, nós temos os resíduos metabólicos, que vão ser de origem de todas as células e vão ser excretadas pelo rim. O calor, que também é de origem de todas as células, ele vai até a pele para que ocorra o resfriamento daquele conteúdo. E o dióxido de carbono, que também vai ser produzido por todas as células, e ele vai ser levado para o pulmão para que faça a troca com o oxigênio. O sistema circulatório, como eu falei lá no primeiro slide para vocês, ele vai ser constituído por coração, vasos sanguíneos e o sangue. O sangue, por sua vez, ele vai ser dividido em células, como linfócitos, monócitos, leucócitos, glóbulos vermelhos, plaquetas também, e o plasma. Aqui embaixo a gente tem os glóbulos vermelhos, quando centrifuga o sangue, vocês conseguem ver que fica uma faixazinha
onde estão os glóbulos brancos e as plaquetas, e o plasma. O plasma, ele representa 60% do volume sanguíneo e ele vai ser constituído principalmente por água. Em torno de 95% do plasma é água, sendo que os outros 5% são sais minerais, proteínas, hormônios, alguns gases também vão estar dispersos aqui no nosso plasma. Os vasos sanguíneos vão ser divididos em artérias e veias. A artéria, ela vai transportar o sangue do coração para o resto do corpo. E as veias vão transportar o sangue do resto do corpo para o coração. Então, olhem aqui embaixo o nosso coração. Quando ele faz esse transporte para o resto do corpo, ele faz através das artérias. E o sangue que chega ao meu coração, ele chega através das veias. Então, olhem que interessante. Esse transporte, ele vai passar pelas artérias, é distribuído lá no órgão, através dos capilares e tal, e depois as veias vão tomar parte do serviço e vão trazer o sangue para o nosso coração. Um detalhe muito importante, o sangue ele sempre vai em um sentido, porque nós temos uma espécie de válvula, tanto nas veias quanto nas artérias, que vai fazer com que o sangue não retorne o fluxo, ou seja, o fluxo sempre vai ter um sentido. Outro detalhe, quando a gente vê essas imagens em livros, ou até quando vocês procurarem imagens aí no Google, a gente sempre vai ter imagens como se uma pessoa estivesse de frente para você. Por isso que o sangue ele vai sair aqui, né, pelo átrio esquerdo e ele vai voltar para o coração pelo ventrículo direito, ou seja, pelo lado direito, tá? Então, sempre lembrando disso, o sangue ele sai pelo lado esquerdo e volta pelo lado direito. Se vocês observarem bem atentamente essa figura, vocês vão perceber que o lado esquerdo ele vai estar vermelho. Por quê? Porque ele é rico em oxigênio e o oxigênio no sangue ele deixa o sangue bem vermelho. Já o lado direito ele vai estar azul, porque ele é pobre em oxigênio e rico em gás carbônico, tá? Então, às vezes vocês podem ver na literatura ou já ouviram alguém falar que quando a gente fala de sangue arterial que está correndo nas artérias, ele é rico em oxigênio. Já o sangue venoso é pobre em oxigênio. Mas isso não acontece em todos os lugares. Olhem aqui. Quando o sangue ele sai do coração, lembram que eu falei no slide anterior? Ele vai sair através de artérias. E quando o sangue ele vai ser enviado para o nosso pulmão, ele vai sair por artérias pulmonares e ele vai ser pobre em oxigênio. Quando ele passa pelo pulmão e ele vai agora ser rico em oxigênio, ele vai retornar para o nosso coração através de veias. Então, não se esqueçam disso. Nem sempre o que está correndo na artéria é sangue rico em oxigênio. Do mesmo jeito que nem sempre o que está correndo em veias é sangue pobre em oxigênio. Isso pode ser uma pegadinha para vocês, então prestem atenção nisso. O coração ele vai ser dividido pelo septo. Então aqui bem no meio, vocês vão ver, nós temos o septo. Esse septo ele vai dividir o coração em duas bombas distintas, a bomba esquerda e a bomba direita. Cada bomba ela vai ser composta aí por átrio e ventrículo. Átrio e ventrículo. O átrio é onde ocorre a entrada do sangue, tanto no lado esquerdo quanto no lado direito. E o ventrículo é o que faz o bombeamento do sangue para o resto do corpo ou para o pulmão. Então, o sangue ele entra pelo átrio e ele é bombeado pelo ventrículo ou para o pulmão ou para o resto do corpo. Depois desses dados, vamos analisar novamente essa figura. Então, o sangue
rico em oxigênio, ele vai sair do coração através do ventrículo esquerdo. Ele vai então para a artéria aorta. Essa artéria ela vai se ramificar em artérias ascendentes que vão para os membros superiores e parte inferior abdominal da aorta, que vão para os membros inferiores. E eles vão então levar oxigênio para o resto do nosso corpo. Vocês estão vendo que em cada região a gente vai ter nome de artérias diferentes. Por exemplo, artéria hepática, que vai estar ligado ao fígado. Nós temos artérias renais e outras artérias descendentes, que vão estar ligadas aí à pelvis, à perna. Então, depois que essa artéria ela vai difundir o oxigênio, ela acaba se ramificando mais ainda, virando capilares, e após entregar o oxigênio para o órgão, para a célula, ele vai retirar o gás carbônico dessa célula e vai passar, o sangue vai passar para as veias. Essas veias elas vão se encontrar na veia cava inferior ou veia cava superior e vão levar então o sangue para o átrio direito. Após o sangue entrar nesse átrio direito, ele vai ser impulsionado através da artéria pulmonar para o nosso pulmão, né? Ele entra, pelo átrio direito, chega ao ventrículo e o ventrículo direito impulsiona esse sangue para o pulmão através das artérias pulmonares. Lá no pulmão, ele vai deixar o gás carbônico e pegar o oxigênio. Esse detalhe de como ele solta o gás carbônico e pega o oxigênio, a gente vai falar quando for falar de sistema pulmonar, não se preocupe. Mas só para vocês já irem compreendendo. Então, nos capilares aqui, ele vai deixar o gás carbônico e pegar o oxigênio. Então, esse oxigênio, ele vai através das veias pulmonares, levar o sangue oxigenado até o átrio esquerdo. O átrio esquerdo, então, vai enviar o sangue para o ventrículo esquerdo e aí o nosso coração, o nosso sangue, ele vai voltar a fazer o caminho que ele fez anteriormente. Outro detalhe, vocês conseguem ver aqui essas artérias coronarianas? Então, as artérias coronarianas elas vão suprir a oxigenação e a nutrição do nosso coração. Então, ele vem entregando o oxigênio para o coração até voltar a ser veia. Então, ele vem, né, através da artéria, deixa o sangue através dos capilares e volta para o coração através das veias. Então, até o coração ele precisa ser suprido de oxigênio, não esqueçam disso. E como que o coração envia o sangue para o resto do corpo? É devido a uma pressão chamada de pressão propulsora. Essa pressão propulsora é uma força que vai impulsionar o sangue presente dentro dos ventrículos para os vasos sanguíneos. Então, imagine aí, vocês estão enchendo uma bexiga d'água e vocês não amarram ela, só enchem ela d'água. Quando você aperta essa bexiga, o que vai acontecer? A água vai escapar pelo bico da bexiga. E a mesma coisa que acontece no coração. Quando tem essa pressão propulsora, o sangue ele vai passar para os vasos sanguíneos, tá? E a pressão, essa pressão propulsora, ela está intimamente ligada à pressão arterial. Então, quanto maior for a pressão propulsora que o nosso coração está fazendo, maior vai ser a pressão arterial. Se ele estiver fazendo uma menor pressão, nossa pressão arterial vai diminuir. Outra coisa que influencia a pressão arterial é a dilatação ou contração dos vasos sanguíneos. Se o vaso sanguíneo estiver contraído, a pressão vai ser maior, porque
o sangue ele vai estar batendo mais força no meu vaso sanguíneo. Se meu vaso sanguíneo estiver dilatado, a pressão arterial vai ser menor. Por exemplo, em dias de calor, sabe-se que os nossos vasos sanguíneos eles dilatam, por isso que em dias muito quentes a pressão abaixa. Já no inverno, a contração do vaso sanguíneo é maior e isso faz com que a pressão aumente. A pressão sanguínea, ela também vai ter valores diferentes dependendo da região, ou seja, quanto mais próxima do ventrículo esquerdo, maior vai ser a pressão, porque ela vai estar sofrendo influência da pressão propulsora. Então, a região que tem uma pressão maior é a aorta. Por quê? Porque ela vai estar bem próxima do ventrículo esquerdo. E por isso que a aorta ela é tão calibrosa, por causa dessa pressão. Ela precisa aguentar uma pressão muito grande. Com o caminhar do sangue pelo organismo, ele vai sofrendo uma pressão um pouco menor. Então, olha aqui, na aorta, nós temos aí aproximadamente 90 milímetros de mercúrio. Já na veia cava, que é aquela que está bem próxima ao átrio direito, nós vamos ter poucos milímetros de mercúrio. E o que é esse milímetros de mercúrio? Eu até coloquei aqui para vocês lembrarem. Milímetros de mercúrio é uma pressão hidrostática exercida por uma coluna de mercúrio de 1 milímetro em uma área de 1 centímetro cúbico. Outro detalhe importante, o sangue ele sempre vai fluir da região onde tem maior pressão sanguínea para a região que tem menor pressão sanguínea. Então, isso também auxilia lá nas nossas válvulas, lembra? Fazendo com que o sangue sempre vá em uma direção. O movimento do sangue pelo corpo também vai ser influenciado dependendo da resistência dos vasos sanguíneos. E essa resistência ela pode ser influenciada dependendo do raio do tubo, que seria o raio do vaso sanguíneo, o comprimento desse vaso e também a viscosidade do sangue. Lembrando que quanto mais viscoso, mais tempo esse líquido vai demorar para percorrer o meu vaso sanguíneo. Quanto mais comprido for o vaso, né? Então por isso, por exemplo, o sangue vai demorar um pouco mais para chegar no dedão do pé, digamos assim. Quanto mais comprido, maior vai ser a resistência, porque ele vai, quando ele está passando dentro do vaso sanguíneo, ele vai perdendo a força, ele vai sofrendo atrito com o meu vaso sanguíneo e ele vai diminuindo o fluxo sanguíneo. E o raio, é claro, que está ligado à dilatação ou contração desse vaso sanguíneo. Quando ele está dilatado, o sangue vai passar mais facilmente. Quando o vaso sanguíneo está contraído, o sangue vai ter uma dificuldade para passar e isso vai fazer com que ele percorra mais lentamente. Lembrando ainda que pode ter obstruções que são ocasionadas, por exemplo, por camada de gordura dentro desse meu vaso sanguíneo. E isso faz com que o sangue também tenha dificuldade para passar, podendo ocasionar também um aumento da pressão, porque o coração vai ter que fazer mais força para que o sangue percorra aquela região. Tanto a pressão sanguínea como a resistência dos vasos vai influenciar o nosso fluxo sanguíneo e também a velocidade do fluxo sanguíneo. E o que é esse fluxo sanguíneo? É o volume de sangue que vai passar em um determinado ponto do sistema por um determinado tempo, ou seja, nós vamos medir em litros por minuto ou ml por minuto. Um homem de 70 quilos, por exemplo, lá na horta passa 5 litros de sangue por minuto. E o que é essa velocidade do fluxo? É o quão rápido esse líquido, né, o sangue, vai passar nesse ponto. Então, quanto tempo
vai demorar para esse líquido passar. Quão rápido esses 5 litros vão passar nesse local. Então, nós temos aqui embaixo uma imagem onde uma região ela é mais estreita e outra ela é menos estreita. Tem que passar 5 litros nessa região. Então, se a gente for ver a velocidade do fluxo aqui, ela vai ser mais rápida, porque precisa aqui na região que está de menor calibre, tá, pessoal? Porque precisa passar 5 litros em 1 minuto. Então, a velocidade vai ser bem mais alta. Já na região mais dilatada, que não está tão contraída, no vaso mais dilatado, que também tem que passar 5 litros por minuto, a velocidade vai ser menor. Então, quanto mais estreito for o vaso, maior vai ser a velocidade de fluxo. A gente tem até uma equação para poder avaliar a velocidade, onde é a taxa de fluxo dividido pela área da seção. Então, olhem aqui, a taxa de fluxo do ponto X, que é esse primeiro, é 12 centímetros cúbicos por minuto. E a nossa área vai ser de 1 centímetro. Então, a velocidade vai ser 12 centímetros por minuto. Já no ponto Y, nós vamos ter aí que a taxa de fluxo é 12 centímetros e a área também 12 centímetros cúbicos. Isso faz com que a velocidade seja de 1 centímetro por minuto. Ou seja, quanto mais estreito o vaso, nesse aqui, né, que eu estou mostrando para vocês, maior vai ser a velocidade do fluxo. Então, quando a gente tem um estreitamento do vaso, vai fazer o quê? Com que o coração tenha uma maior força para poder fazer com que esse sangue passe rapidamente por essa região. E vai alterar a pressão arterial. Então, a pressão arterial ela vai ser influenciada principalmente por 2 parâmetros. Devido ao débito cardíaco, que é o volume sanguíneo que o coração vai bombear, e a resistência periférica, que é a resistência dos vasos. Quanto mais acelerado e mais constante for o nosso batimento cardíaco, quanto mais pressão nós tivermos, maior vai ser o volume sanguíneo que vai sair do coração e vai aumentar a pressão sanguínea. Quanto mais contraído o meu vaso sanguíneo estiver, né, quando ele está contraído aqui no meio, maior vai ser a resistência desse vaso e vai fazer com que que minha pressão, desculpa, ela aumente, fazendo também que o coração tenha que ter uma força maior também para conseguir enviar o sangue por esse orifício menor. Quando nós temos uma dilatação do vaso, o coração ele vai bombear mais lentamente, não precisa fazer tanta força e também não vai ter tanta resistência. Isso faz com que a pressão ela diminua. Para não ficar muito extensa a nossa aula de hoje, eu dividi essa aula em 2 vídeos, tá? Esse vídeo agora foi mais uma introdução sobre o sistema e nós vamos ter mais um vídeo, mais uma aula falando especificamente sobre a musculatura cardíaca, beleza? Então não se esqueçam que são 2 vídeos a aula de hoje. Obrigada por enquanto e até daqui a pouquinho.